Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão mirim da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo YouTube do Legislativo, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicito a todos que fiquem de pé para que possamos ouvir a execução do hino nacional. Solicito à senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Não tá pegando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Requerimento número 31 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Requerimento número 32 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Sheide Feijó. Indicação número 25 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Samantha Lede Bueno.
Requerimento número 33, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Requerimento número 34, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Sara Vitória Serafim Antônio. Requerimento número 35, de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso deste espaço, conforme solicitação de todos os vereadores, o senhor Darlan Rosso Antônio, soldado do 1º Batalhão Bombeiro Militar, e o senhor Bruno Teixeira Souza, o bombeiro comunitário, que discorrerão sobre o tema Atendimento de vítima de engasgamento. Desta forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. A partir de agora, vossas senhorias terão, além do prazo de 30 minutos para explanação, o tempo do horário político cedido pelos vereadores aqui presentes. Passo a palavra ao soldado Rosso. Boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que a gente está muito feliz pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema aí que ele é recorrente e ele é muito importante que as pessoas dominem e para que consigam resolver situações de engasgamento, que, né, principalmente com criança pequena, que é bem comum, é um assunto bem fácil de aprender e quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas souberem, mais chances de resolverem isso da maneira mais rápida possível, né? Então, a gente vai fazer a leitura do material para, né, ficar um pouco mais dinâmico. Assim, a gente vai fazer aqui no palco, né? E a gente vai discorrer sobre o tema que é OVASSE, né? Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. E a gente vai passar a parte teórica e, posteriormente, a gente vai para a parte prática. A gente vai fazer a demonstração em um lactente, né, um bebê, e depois a gente vai fazer a parte prática com um adulto. E dúvidas aí, né, se alguém tiver, pode também ir pontuando aí ao longo da apresentação, bem tranquilo. Certo? Eu sou o soldado Rosso, trabalho aqui no 4º Batalhão de Criciúma, sou natural de Jacinto Machado, sou formado em Educação Física também, e já faz 6 anos que eu sou bombeiro militar. Boa tarde a todos. Sou o BC Bruno. Estou há 2 anos na corporação do 4º Batalhão, como bombeiro comunitário. Estou hoje auxiliando o bombeiro Rosso na instrução de OVASSE. Podemos começar, então? Pode passar. Então, pode passar isso também. Pode passar isso. Certo. Então, o Corpo de Bombeiros, ele atua numa quantidade bem variada de ocorrências em comunidade com outros órgãos de segurança pública, né? Cada um tem sua tarefa, cada um tem uma função. A gente trabalha serviços diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Bem-estar da população em geral. A gente trouxe aqui os brasões, né, das instituições que trabalham com a gente. E pode passar isso também, por gentileza. Tem um número de acionamento de cada um. Então, começa com a Polícia Militar, né, 190, a Polícia Rodoviária Federal, 191, o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, 193, o SAMU, 192, e a Defesa Civil, 199. Pode passar isso. Então, a gente vai para a parte do OVASSE.
como eu falei anteriormente, são as obstruções das vias aéreas por corpo estranho, né? Elas podem acontecer com diversos objetos, né? Pode ser um alimento, pode ser líquido, pode ser algum objeto sólido, brinquedo, algum pedaço de qualquer coisa que venha a fechar o canal, né? Depois a gente vai mostrar uma imagem ali, impedindo a respiração total ou parcial da vítima, né? E ela precisa ser resolvida quanto antes melhor. Pode passar isso. Então, aqui a gente trouxe um desenho, né, da anatomia ali, a parte de glote, laringe, esôfago, traqueia, constitui o que a gente pode chamar assim, um cano de passagem, né, de alimentos e do ar também, alimentos, líquidos de ar. Então, quando algum material se aloja ali, ele acaba fazendo com que o ar que está aqui dentro não consegue sair e o ar que está fora não consegue entrar. A pessoa fica parada ali no meio do caminho, né? Pode passar isso. A identificação, né, de uma ocorrência de engasgamento, ela é muito importante e ela acontece em qualquer lugar. Basta que uma criança esteja brincando, comendo, algum adulto comendo, sentado, de pé. Não tem hora para acontecer, não tem lugar, não tem ambiente. Ela vai acontecer. E o sinal universal, né, o que as pessoas comumente fazem quando estão engasgadas, é colocar a mão no pescoço. Então, independente do lugar que vocês estiverem, viu alguém com a mão no pescoço, e a pessoa está ficando vermelha, está um comportamento não natural, pode indicar que ela está sofrendo um OVAS, um engasgamento, né? Então, esse sinal aqui, ó, mão no pescoço, uma tentativa de tosse, né, as duas mãos, a pessoa fica de pé, apresenta uma expressão de pânico, faz gesto com a mão, tenta chamar alguém, tenta apontar para o pescoço, né? São sinais de que essa pessoa está tendo problema para respirar. Pode passar isso. Aqui aí tem um exemplo, aquele canal que a gente mostrou, né, a laringe, faringe, esôfago, é como se fosse esse círculo ali, ó. E quando acontece a obstrução, ela pode ser de duas formas, parcial ou total. Na parcial, a pessoa vai ter a respiração drasticamente prejudicada, assim. Ela não vai conseguir se comunicar, ela vai ter muita dificuldade de puxar o ar, de soltar o ar, vai ter dificuldade de tossir, né? Mas o ar ainda está entrando e está saindo, né? Pode passar esse slide. E tem a obstrução total, severa, né? Nesse a pessoa não consegue, né? Ou o bebê, né? Não consegue nem chorar, não consegue fazer nenhum som, a pessoa não consegue tossir, toda a área está totalmente obstruída. Então, ela é uma obstrução severa, né? Ela apresenta muito mais risco do que a parcial, né? Pode passar. O primeiro reflexo que a gente tem ao notar que a gente está se engasgando é tentar tossir, né? O movimento de tosse ele vai fazer com que o objeto ou líquido ele saia ou ele desça e desobstrua, né? Na obstrução parcial, a pessoa ela pode conseguir tossir, né? Então, quando a gente vê a pessoa e aborda ela e vê que ela está conseguindo tossir, está conseguindo falar com dificuldade, a gente deve estimular que ela tossa, né? Então, o seu João ali se apresenta engasgado, então a gente vai fazer a abordagem, né? Eu sou soldado rosto do Corpo de Bombeiros, né? Eu vou tentar te ajudar. Tu consegue tossir? Consegue falar alguma coisa? Se ele falar, fazer algum som, tentar dar uma tossidinha, a gente vai estimular que ele tosse, né? Então, tosse, João, tosse, né? Bota bastante coisa nessa tosse, se o senhor conseguir, tosse, a pessoa vai tossindo e provavelmente vai se engasgar, né?
Na severa, daí não tem o que fazer, né, em termos de tosse, a gente vai depois passar para as manobras que devem ser feitas, né, nesse tipo de gravidade. Pode passar o próximo slide. Então, não tendo jeito de fazer com que a pessoa tussa, não tendo jeito de fazer com que essa pessoa fale, e a garganta, né, podemos dizer assim, não está sendo desobstruída, a gente vai começar a fazer a manobra. A manobra mais comum são os tapas nas costas, né, a tapotagem. Né. Ela é eficiente e ela tende a resolver em poucos golpes ali. Não é uma força muito severa, assim, é uma força moderada. É mais com a parte de baixo da mão aqui, né? No objetivo de mesmo tentar empurrar o ar ali que está, fazer com que a garganta vibre para o objeto terminar de descer ou conseguir sair, né? Então não precisa aplicar muita força, principalmente em criança, né? Então é uma tapotagem, é um tapa bem dosado assim mesmo, tá? Conforme, né, o procedimento ali da manobra, pode resolver de imediato a obstrução ou pode continuar evoluindo, né? Se a pessoa ficar muito tempo engasgada, posteriormente ela vai perder a consciência. Tá? É uma resposta natural do corpo, a pessoa vai desmaiar. Nesse caso, a gente interrompe a tapotagem, que interrompe qualquer tipo de manobra. Daí já se inicia uma outra manobra que a gente vai ver mais para frente. Pode passar. Aqui está falando sobre a tapotagem, né? Pode passar esse também. Então, aqui tem um exemplo da tapotagem, né? A gente pode ver ali. O tapa mesmo é como eu tinha falado ali. Ele não é um tapa assim, de mão fechada, né? Mesmo para causar uma vibração no esôfago da pessoa. Pode passar esse. Então, se a pessoa, por meio da tapotagem, não consegue, né, ser desengasgada, a gente vai fazer, né, a compressão subdiafragmática. Ele é uma manobra que tende a aproveitar o ar residual dos pulmões aqui. A gente vai apertar o diafragma da pessoa, né, de baixo para cima, para que o ar que ainda está nos pulmões faça uma pressão para fora do corpo. E essa pressão vai fazer com que o objeto saia, né? A pessoa busca fora aquilo ali, né? Se for líquido também, que o líquido consiga descer, ocasionando a desobstrução da via aérea, né? Essa manobra, ela deve ser feita até a pessoa perder a consciência, tá? Vai fazer a manobra, a pessoa está acordada. Se a pessoa desmaiar, é interrompido também. A manobra, a gente começa assim, fecha uma mão, coloca a outra por cima, né? Vai por trás da pessoa e tem aqui o osso do externo, esse osso reto aqui do peito. Quando ele termina, a gente começa a apertar quando termina o osso aqui do externo, né? A gente faz um movimento de J, ou seja, a gente começa apertando para dentro da pessoa e depois para cima, tá? Faz esse movimento aqui, ó, movimento de J. Esse movimento vai fazer com que o diafragma da pessoa aperte o pulmão e esse ar residual vai sair, ocasionando a desobstrução. É indicado fazer 5 manobras, observar a pessoa, né, ver se está melhorando, se não, e continuar fazendo até a pessoa expelir o corpo ou a pessoa desmaiar, tá? Então, pode passar o slide ali. Ó, aqui tem um exemplo, né? Então, vou pegar esse boneco aqui, né? A gente vai se posicionar atrás da pessoa, né? Tentou fazer a tapotagem ali, não conseguiu a tapotagem, né?
vai fazer a compressão subdiafragmática. Então, vai se colocar atrás da pessoa, vai cuidar aqui da base do corpo, porque se a pessoa desmaiar, o peso todo dela vai vir para cima de ti. Então, tu não quer cair e também não quer derrubar a pessoa, né? A gente se posiciona com os pés entre as duas pernas da pessoa. Se ela cair, tu consegue segurar aqui ela, né? E vai fazer, né, vai fechar a mão aqui, embaixo do externo, né? Depois eu vou botar essa mão aqui pela frente e vai fazer o movimento de J. Vai fazendo, né? Vai fazendo o movimento de J. Até essa pessoa expelir um corpo estranho ou ela pode desmaiar por causa da perda de oxigênio. Desmaiou, a gente coloca ela no chão, deitadinha, né? Cuidado ali. E vai começar aí o próximo procedimento, né? Pode passar o slide ali. Bom, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse estágio até a parte de... a gente vai falar sobre o que aconteceu até agora em termos de obstrução com lactente aí. Depois a gente vai passar a parte quando os dois desmaiam, tá? Então, faz a capotagem, faz a manobra, a compressão subdiafragmática até a pessoa estando consciente. Perdeu a consciência, a gente vai fazer outra manobra, tá? Então, o Bruno agora ele vai falar como que acontece a obstrução e a desobstrução em lactente, tá? Então, Pessoal, como o soldado Rosso falou, é muito difícil a gente identificar o ovácio em bebê. A gente identifica, a maioria das vezes, o ovácio acontece na amamentação, quando ele se engasa com o próprio leite da mãe, ou dormindo. Alguns bebês têm alguns problemas de saúde, como a convulsão. Ela dá convulsão e ele começa a ficar engasgado, e é difícil identificar. Por quê? Geralmente o bebê, ele dá o total, ele entra em ovácio total, não acontece o parcial. Como é que eu identifico? O bebê não está chorando, não tem som no choro do bebê, o bebê ele começa a ficar roxo, vermelho. Quando o senhor identificar que o bebê está nessa situação, ele está em uma ovácio. É importante sempre estar de olho na amamentação ali, a mãe sempre estimular o arroto da criança no final, porque pode causar a ovácio. E as manobras que a gente tem, o ovácio, a gente vai pegar o bebê, colocar ele de bruços, pegar os 2 dedos, colocar na boca dele e vamos dar 5 tapotadas, pessoal. Não vamos usar com força, porque, lembrando, ele é um lactente, é um bebê. O que pode acontecer? O corpo dele não está 100% formado, então os ossos são fracos e eu posso estar prejudicando, quebrando algum osso ou prejudicando algum órgão dele. Eu vou dar 5 tapotagens leves, ele sempre apontado para baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dei 5 tapotagens, eu vou virar, vou verificar se o corpo estranho ainda permanece no local e vou fazer novamente. Eu vou fazer isso quantas vezes for necessário até que faça a desobstrução da via aérea. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, verifico. O lactente não responde, pessoal. O que eu tenho que fazer? O lactente desmaiou, não mostra nenhum sinal. Lembrando, desligar sempre o corpo de bombeiros ou para o SAMU, que é o 192, que é o do SAMU, ou 193, corpo de bombeiros. Deixa eu ver aqui, passar agora a parte do desmaio. Agora eu vou fazer então a simulação, né? O PC Bruno vai simular um adulto engasgando e eu vou fazer a parte das manobras, tanto a tapotagem quanto a manobra de desobstrução. Então, viu uma pessoa engasgando, no restaurante, em casa e tudo mais, né? O próprio irmãozinho, o bebê, né? Que está ali. Percebeu que a pessoa está engasgando, vai atender a pessoa, tenta ajudar e peça para alguém que está do lado, né, fazer o contato com o serviço de emergência, SAMU ou bombeiro. Mesmo que tu consiga resolver a situação,
é interessante que a pessoa se dirija ao pronto-socorro para fazer uma avaliação, tá? Principalmente em caso de lactente. Então, vai abordar, vai tentar resolver. Se estiver sozinho, digita ali o número, vai conversando com a central e vai atendendo a pessoa, tá? Na central, eles vão conversar com vocês, vão tentar entender a situação e vão tentar auxiliar vocês pelo telefone. Muitas ocorrências já foram resolvidas porque o cara da central foi passando passo a passo para a pessoa. Ó, como é que a criança está? Está roxa? Não, coloca ela debaixo para baixo do teu braço, dá uma tapinha nas costas. E a cor voltou? Não, então repete o processo. Né? Por telefone, muitas ocorrências já foram resolvidas. Né? Então, sempre tentar lembrar de fazer o acionamento do serviço de emergência. Tá? Tanto o SAMU quanto o bombeiro. Então, a gente passou a parte ali mais teórica para a gente entender o que acontece. Agora a gente vai demonstrar na prática. Né? O BC Bruno é um adulto que estava almoçando ali no restaurante, vou botar do lado aqui, e eu estava almoçando perto aqui e de repente ele botou a mão no pescoço, eu noto que ele está engasgado, está ficando vermelho, vou chegar perto dele. Opa, Bruno, eu sou bombeiro, tá? O senhor está engasgado? Consegue falar? Consegue fazer algum som? Consegue tossir? Então tosse. E eu vou fazer uma tapotagem no senhor, tá? Para tentar ajudar. Continua assim. E aí a gente vai fazer a tapotagem, ó. A mão aberta aqui nas costas dele, ó. Faz. 2, 4, 5. Como é que tá, Bruno? Nada ainda? Vou fazer de novo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que tá, seu Bruno? Nada ainda? Não conseguiu. Aí eu vou fazer agora a manobra diafragmática, tá? Na quarta voltagem não conseguiu resolver. Ô, senhor Bruno, eu vou fazer aqui uma manobra para tentar desobstruir o senhor, tá? Fica tranquilo. Vou botar minha base. Vem mais um pouco aqui. Vou botar minha base entre as pernas dele, porque no caso ele desmaiar eu consigo segurar ele. Vou achar o externo dele aqui, ó. Fecho a mão, coloco a mão aqui por cima e vou fazer as 5 manobras, ó. Movendo de J, para dentro e para cima. Vou fazer. Na quinta ele vai desobstruir, tá? 4, 5. E aí, a cor dele voltou, como é que tá, Bruno? Voltou, passou, saiu, um pedaço de carne. Beleza? Viu que o objeto ali saiu, voltou a cor, tá? Tranquilo, desobstruiu, tá? Parece ser fácil, né? O segredo é tentar manter a calma ali. A gente só consegue manter a calma se a gente souber o que fazer. Né? Então, quanto mais a gente estudar sobre, quanto mais a gente vê como que é feito, mais segurança a gente tem para, na hora que precisa, poder prestar o socorro para a pessoa. Né? Pode ser estranho, mas também pode ser um familiar da gente. Então, o Bruno estava almoçando e eu consegui fazer a desobstrução. Tá? Agora a gente vai fazer uma que ele vai desmaiar. Tá? Então já muda um pouco o cenário. Aí vamos fazer que desmaia e depois faz o acionamento do serviço de emergência e tira o. Tá? Então, o Bruno estava ali almoçando e tal. Mesma situação, na hora que ele está com a mão no pescoço, está ficando vermelho, né? O senhor está engasgado? Consegue tossir? Consegue falar alguma coisa? Tenta tossir. Filho, faça a tapotagem, faça a compressão diafragmática, faça. Na quinta, ele não desobstrui e eu vejo que ele está desmanhando, ó, ele estava perdendo as forças. Ó. Então, aqui não vai cair, estou segurando ele. Aí eu vou deitar ele no chão, ó, devagar, cuido da cabeça dele, coloco no chão e eu peço para que, ô meu senhor, liga no 92, liga no 93, tá? Fala que tem um cliente aqui que está engasgado, está no restaurante e tal. E aí a pessoa vai fazer o acionamento do serviço de emergência. Né? O que eu vou fazer? O Bruno, ele está engasgado. Eu vou olhar a boca dele, ver se eu consigo visualizar o objeto. Tá? Então, o que a gente faz? A gente empurra a mandíbula dele para baixo. Tá?
Não consigo ver o objeto, provavelmente já está um pouco mais dentro do que eu falei. Não consigo ver o objeto, tá? Não consigo. Vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer a mesma compressão que a gente fez em pé, só que com ele deitado. Eu também vou fazer uma compressão aqui no diafragma dele, para fazer a mesma história. O ar residual dos pulmões dele vai fazer com que empurre aquele objeto para cima. Então eu vou me posicionar, aqui do lado dele, vou achar o externo dele, vou fechar uma mão, ó, vou entrelaçar a outra por cima aqui e vou fazer 5 compressões também, tá? Faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou as 5? Eu abro a boca dele, vejo que não tem o objeto, faço de novo. Na quinta vez, ele vai desobstruir, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Desobstruiu, tá? Ele consegue respirar, volta a cor, né? Essa pessoa vai estar assustada, então tem que tranquilizar ela. Ô Bruno, tá melhor agora? Né? E nisso o serviço de emergência vai chegar e vai fazer a condução dele para o serviço de emergência para lá fazer exame, ver se está tudo certinho e para garantir que essa pessoa fique em segurança. Beleza? Dúvidas em relação às manobras? Tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Acho que vou falar lactente. Lactente? Vamos lá. Então, pessoal, identifiquei ao ácido lactente, não consegui fazer a desobstrução das vias aéreas. O bebê, ele desmaia. A partir do momento que ele desmaiou, eu vou fazer igual eu estava fazendo com o adulto. O adulto desmaiou, vou virar ele, ver se está identificado. Não consigo ver o objeto, não desobstruir. Só vou colocar o bebê no chão. Não vou fazer com as 2 mãos, por quê? Porque o bebê é menor. Como dito antes, ele não está com o corpo 100% formado. Eu vou fazer com o quê? Lactente a gente usa somente 2 dedos. Eu vou fazer na linha do externo e vou iniciar. Também não usar muita força, pessoal, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Faço a mesma coisa. Olho, vejo se consigo ver o objeto estranho, não identifiquei. Continuo. 1, 2, 3, 4, 5. Vejo novamente. Toda vez que eu fizer as 5 compressões, eu verifico se o objeto saiu ou se o leite também saiu. Por quê, pessoal? Como é que eu vou identificar isso? A coloração dele vai voltar e o bebê vai começar a chorar. Quando começar a sair o som do choro, a gente consegue ver que as vias aéreas foram desobstruídas. Pessoal, sempre é importante, quando o lactente entrar em um VAS, ligar de imediato ou para o 192 ou para o 193. Porque geralmente essa criança já ficou muito tempo sem respirar e pode ter ficado com pouco oxigênio no cérebro, causando algumas complicações. Falar da posição de recuperação, segurar a criança. Quando eu perceber que a criança voltou a respirar, sempre segurar a criança com a barriga dela voltada para frente, tá? Para que ela consiga respirar, eu estava monitorando ali, né? Não segura assim, não segura assim, segura aqui, a gente chama que é a posição de recuperação. Segura a criança assim, né, até o serviço de emergência chegar e fazer a condução dessa criança para o pronto-socorro. Então, nossa parte era isso, a gente agradece a oportunidade aí, e também a gente está aberto se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta também. Caso não, a gente encerra a apresentação. Caso algum vereador queira falar algo, abra a palavra para os senhores vereadores. Não havendo questionamentos, eu agradeço em nome de todos os vereadores mirins pela presença de nossos convidados e os parabenizo pelo ensinamento que nos foi transmitido aqui hoje. Agora poderemos compartilhar com nossos amigos e familiares o nosso aprendizado e até mesmo executá-lo em uma situação de emergência para salvar a vida de alguém. Agradeço mais uma vez pelo tempo e esforço.
dedicado para estar aqui conosco e espero ter a oportunidade de recebê-lo novamente aqui na Câmara. Declaro suspensos os trabalhos por até 2 minutos. Terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Passo a palavra à senhora secretária. Com a palavra, a vereadora mirim Esther Sheide Feijó, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, aos vereadores e àqueles que nos assistem. Hoje, quero chamar a atenção para um tema crucial, que impacta não apenas o Brasil, mas a cidade de Criciúma também, que é a devastação das áreas naturais. Desde a chegada dos portugueses, o Brasil já perdeu cerca de 1/3 da sua vegetação natural, o que equivale a mais de 110 milhões de hectares, muitos milhões de campos de futebol. A Amazônia, que é um dos principais pulmões do mundo, sozinha já perdeu uma parte do tamanho da França. Esse desmatamento não só destrói a biodiversidade que nós temos no nosso país, mas também altera o clima de maneira irreversível. Aqui em Criciúma, vemos os efeitos dessa destruição refletidos em um clima cada vez mais imprevisível e irregular, como a chuva fora de época, períodos de seca que afetam a agricultura, economia e o bem-estar das famílias. Com a perda da vegetação, o impacto ambiental e social é profundo. A falta de áreas naturais não apenas reduz a qualidade do ar que respiramos, mas também aumenta os riscos de desastres naturais e compromete também o futuro das próximas gerações. Precisamos agir localmente para proteger o que resta das nossas áreas naturais e promover uma consciência ambiental para os jovens e também para toda a população. É o nosso dever lutar por os nossos direitos e por políticas públicas que preservem o meio ambiente e busquem alternativas sustentáveis para o desenvolvimento de Criciúma. O futuro depende das escolhas que nós fazemos hoje. Obrigada. Com a palavra, o vereador Marco Antônio Padilha, do Colégio Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Samanta Ledebrum Bueno, da Escola Básica Giacomo Búrigo, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Esther Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu vim falar sobre Agosto Lilás, que é uma iniciativa que foi estabelecida pelo governo brasileiro, que transformou o agosto no mês de conscientização sobre o combate contra a violência da mulher. O Agosto Lilás é uma campanha que foi estabelecida em 2022, que define esse mês como de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Essa iniciativa foi estabelecida por meio de uma lei, e a escolha de agosto foi porque nesse mês também foi sancionada a Lei Maria da Penha, que é uma referência no combate à violência contra a mulher no Brasil. Essa campanha procura conscientizar a população para reprimir esses casos de violência. E por meio desse mês são estabelecidas muitas iniciativas para informar a população sobre como identificar a violência de gênero. E o Agosto Lilás tem como objetivo contribuir para a conscientização sobre a problemática que é a violência contra a mulher no nosso país. E ele tem alguns principais objetivos, que é propor debates em todo o país
realizar eventos públicos que pensem em políticas para a defesa dessas mulheres. Garantir o acesso à informação sobre os canais, esses órgãos públicos que ajudem essas mulheres. E também tem como objetivo conscientizar a população sobre todas as instituições, né, que ajudam, que abrigam essas mulheres, sensibilizar a população acerca desse grave problema que é a violência contra a mulher e cobrar o apoio do governo brasileiro para ter iniciativas para prevenir a violência contra a mulher. E, no geral, todas as iniciativas durante o Agosto Lilás têm o objetivo de reduzir esse tipo de violência de gênero e também que acontece muito dentro de casa, né? Agradeço a oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Alícia Ramos Faria, do Colégio SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Davi do Nascimento Severino, do Colégio UNESC, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Correia Assunção, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Daniela Scott, da Escola Básica Filho do Mineiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Esther Sheide Feijó, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas e vereadores mirins, públicos e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu vou ler outra matéria sobre o IDEB, que é a média das escolas, e vou falar um pouco sobre isso. A Rede Municipal de Ensino de Criciúma, acima da média nacional e estadual no IDEB de 2023. As escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma conquistaram um resultado importante no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB, de 2023. Nos anos iniciais do ensino fundamental, subiu de 6,2 para 6,5, ficando acima da média nacional e superando também a média estadual, ficando em 4º lugar. Entre as 10 cidades catarinenses, com mais de 180 mil habitantes, e também foi a que obteve a maior índice de crescimento em relação ao último IDEB de 2021. Nos anos finais, o município avançou de 5,2 para 5,4, também superando as médias nacional e estadual, respectivamente ocupando a 5ª posição ao lado de Itajaí, entre os municípios de Santa Catarina, com população acima de 180 mil pessoas. Entre as 49 unidades escolares do município que ofertam o 5º ano, 34 atingiram a média acima de 6, valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável às dos países desenvolvidos. De acordo com o Ministério de Educação, MEC, já nos anos finais, das 9 cidades catarinenses com mais de 180 mil habitantes, 5 delas diminuíram o índice. 1 manteve e 3 aumentaram o IDEB. São José, Joinville e Criciúma, que conquistou o maior avanço de 0,2. Com isso, o IDEB mostra que valorização do professor e foco nos alunos geram melhores resultados. A secretária de Educação explica que os bons resultados vêm de estratégias básicas, o investimento nos profissionais da educação. Investir em quem ensina é essencial, dizem os especialistas. Os números também mostram que não dá para crescer sem olhar o alvo principal, o aluno, e estar atento a problemas que vão além da sala de aula. Independente da etapa de ensino, especialistas reforçam que a escola tem que conquistar os alunos e que, assim, a aprendizagem é mais eficiente. Eu comentei essa matéria com vocês porque o assunto é muito interessante. Nossos alunos aqui de Criciúma aumentaram ainda mais a nossa média. Temos que valorizar muito nossos professores e, acima de tudo, os alunos. Se continuarmos assim, vamos ainda mais longe, como a matéria diz. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Josias Mateus Luiz, da Escola Básica Casemiro Starschurk, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu o seu tempo. Com a palavra, a vereadora mirim Vitória Serafim Antônio, da Escola Básica Padre Francisco Besteiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu o tempo. Com a palavra, o vereador mirim Caetano Spilleri, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Ferraz Outeiro,
do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 31 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de criação de um programa municipal destinado a apoiar estudantes que desejam participar de competições, eventos acadêmicos e culturais, tanto nacionais quanto internacionais. O requerimento está em discussão. Boa tarde novamente. Eu gostaria de comentar a respeito desse requerimento. A participação desses eventos, como Olimpíadas de Matemática, Modelo das Nações Unidas, Simulações da ONU, debates, e entre outros eventos de destaque, oferece aos jovens a oportunidade de expandir os conhecimentos que eles já têm, conhecer novas coisas, conhecer, descobrir novas habilidades e também de representar a nossa cidade. Esses eventos são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos estudantes, além de promover o município no cenário nacional e global. Propõe-se, portanto, a criação de um programa municipal que permita aos estudantes se inscreverem e participarem de competições, eventos acadêmicos e culturais, assim como um apoio financeiro. O principal objetivo é incentivar a participação dos nossos jovens em eventos que promovam o aprendizado, a integração cultural e o desenvolvimento de habilidades. Este programa beneficiará diretamente os estudantes e fortalecerá a imagem de Criciúma, como uma cidade que investe no futuro dos jovens e valoriza a educação e a excelência acadêmica. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 32 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Esther Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de estabelecer alguma medida que proíba o ato de fumar em um raio de 100 metros de qualquer instituição de ensino no município de Criciúma, incluindo escolas de ensino infantil, fundamental, médio e superior. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 25 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Samantha Ledebum Bueno. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Aristides Amboni, de frente ao Porto Seco, bairro Renascer. Tal medida considerando o intenso fluxo de pedestres e de veículos e por ser uma via que possui vários estabelecimentos comerciais, faz-se necessária a fim de oferecer maior segurança. Requerimento número 33 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa qual a previsão para o início da construção da nova unidade básica de saúde no bairro São Marcos. Enquanto não iniciadas as respectivas obras, há possibilidade de reabrir, a fim de suprir a demanda da comunidade, a antiga unidade básica de saúde do bairro São Marcos, cujas atividades foram encerradas no início deste ano. O requerimento está em discussão.
Boa tarde de novo. Então, como eu falei ali, o posto da São Marcos fechou e muitos moradores estão precisando disso. A gente precisa de um retorno. A gente está sem o posto de saúde mais ou menos desde março. E fecharam para reformar e até agora não começaram as obras nem nada. Tem um monte de gente que está reclamando que não estão conseguindo ser atendidos porque está fechado e mesmo assim não começaram as obras. Se tivesse uma previsão, seria até melhor. Aí eu quero pedir a ajuda de vocês para levar esse projeto adiante, porque isso está sendo muito importante lá na São Marcos. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 34 de 2024, de autoria da vereadora Mirim, Sara Vitória Serafim Antônio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de criação de projetos para obras de infraestrutura visando a prevenção de desastres causados pelos impactos do clima, como canais de drenagem, obras de contenção de encostas, reconstrução de matas e etc. O requerimento está em discussão. Boa tarde a todos. Eu fiz este requerimento porque não podemos esquecer o que aconteceu com a cidade do Rio Grande do Sul. Teve tragédia, atingiu milhões de pessoas, inclusive mortes e pessoas desaparecidas. Precisamos ficar atentos para que isso não aconteça com a nossa cidade. A longo prazo, precisamos criar novas políticas, locais de adaptação, mudanças climáticas, que poderiam estar previstas em nosso plano diretor. Então, peço apoio a vocês para que aprovem esse requerimento e muito obrigada. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 35 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de construção de estacionamento destinado aos pais e alunos em frente à MEB Filho do Mineiro. O requerimento está em discussão. Boa tarde de novo. Eu fiz esse requerimento pensando na escola que eu estudo. Lá existe o terreno, mas quando chove, ele causa barro e essas coisas, e é muito difícil para os carros passarem, e fica muito difícil também a passagem dos alunos. A gente necessita de um estacionamento amplo. Em muitas festas da escola também enche e não fica tão organizado. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês, de novo, peço a ajuda de vocês para levar isso à frente. Muito obrigada. O requerimento está em discussão e, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 27 de setembro, sexta-feira, no horário regimental. Boa tarde a todos.